Bom, meu muito bom dia a todos, né? Eu estou só felicidade nesse momento por ter conseguido, com o apoio da nossa instituição, que eu nunca vi tão unida, né, num evento de patrimônio cultural. Nós temos aqui toda a administração superior, vários colegas, né? Eu estou realmente realizada só por isso, né? Presidente da nossa associação, né? Colega Zaque Alain, prefeita de Pelotas, todos aqui reunidos pela causa do patrimônio cultural, né? Esse evento alusivo ao Dia Nacional do Patrimônio Cultural, tradicionalmente tem sido realizado pelo Ministério Público, já está, digamos assim, no nosso calendário de eventos, mas pela primeira vez nós conseguimos interiorizar o evento. E nada melhor do que iniciar essa trajetória com Pelotas, né? Que é essa riqueza. Hoje mesmo ainda fiz um tourzinho correndo pela cidade e relembrei as maravilhas que o nosso, né, o centro histórico aqui tem para mostrar para o Brasil e para o mundo, né? Então, ainda bem que nós temos colegas aqui, grandes expoentes na defesa do patrimônio cultural. Já tivemos por aqui o Dr. Charqueiro trabalhando nessa área, agora passou a batuta para o nosso colega Zaque Alain, e o Ministério Público aqui jamais fez e jamais fará feio na tutela do patrimônio cultural. Então, eu quero agradecer e desejar de coração a todos um ótimo dia de trabalho. Nós vamos ter uma visita guiada ao Teatro 7 de Abril, que está com as obras de restauro bastante avançadas. Eu só solicitaria às pessoas que desejem participar dessa visita que deixem seu nome na portaria, porque os grupos têm que ser no máximo de 30 pessoas. Tá? Então, vai ser por volta de 11, 11h30, e tem esse número limitado, né, essa capacidade limitada. E, de pronto, um bom evento para todos nós. Obrigado. Primeiro, cumprimentar e agradecer ao Ministério Público, né, professora Alexandre Saltz, Ana Marquesan, e, bom, né, essa semana, hoje é o dia, mas a gente está numa semana do patrimônio e nesse sentido, nessa ideia assim, que o presidente do IPHAN tem trazido, da ideia de que o IPHAN voltou, ou seja, depois de um período em que o IPHAN esteve de fato, e o IPHAN do Rio Grande do Sul, talvez especialmente, longe, até mesmo de eventos como esse, né? Na terça-feira, a semana para o IPHAN iniciou em Rio Grande, na abertura lá da Semana do Patrimônio, né, num dos prédios mais lindos de alfândega no Brasil, né, que é o prédio da Alfândega de Rio Grande. Ontem estive em Jaguarão, tentando retomar uma das obras, que é a do Centro de Interpretação do Pampa. Então, eu falo disso para trazer essa tríade e o acerto, e com isso celebrar o acerto do Ministério Público em trazer esse Dia do Patrimônio, esse evento para Pelotas, olhando para essa tríade pampiana, digamos assim, que é o nosso patrimônio nacional, né, e para marcar, e encerro com isso, lembrar que esse ano nós celebramos os 50 anos da Convenção da Unesco de Patrimônio Mundial e celebraremos em dezembro os 40 anos da Declaração de São Miguel como Patrimônio Mundial. E, como falei no outro dia, muito importante a gente ter essa gestão compartilhada do patrimônio entre prefeituras, Prefeita Paula, Ministério Público e órgãos estaduais e o IPHAN. Contem sempre com o IPHAN. Obrigado. Muito bom dia, senhoras e senhores. Doutor Alexandre Saltz, muito bem-vindo. Uma honra e um orgulho para nós recebermos o Ministério Público, a cúpula do Ministério Público Estadual em Pelotas, neste dia tão significativo, tão simbólico. Quero cumprimentar também aqui o Poder Judiciário, representado pela doutora Fabiana, cumprimentar o IPHAN, na pessoa do seu superintendente, Rafael Pavan dos Passos, cumprimentar o doutor Alexandre Zaque Alain, que foi quem me transmitiu o convite para estar aqui. Muito obrigada, doutor Alexandre. Cumprimentar a doutora Ana Maria, o doutor João Ricardo, e a todos os senhores e senhoras, em nome deles. Me permitam também citar aqui o doutor Décio Mota, doutor André Barbosa, o doutor
querido amigo também que entrou nessa área há tanto tempo e foi um dos seus antecessores, sim, o Dr. Charqueiro. Eu costumo dizer que se eu atuasse no Ministério Público, gostaria de atuar nessa área, que já foi do Dr. Charqueiro, que hoje é a sua, e acho que já foi do Dr. André também, enfim, que é a área, né, do meio ambiente e do patrimônio cultural. Cumprimento também os nossos secretários, secretário de Cultura que está aqui, o Paulo Pedroso, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Gilmar Bazanella, nossa secretária de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Carmen Vera Roig, os arquitetos, tantos arquitetos da nossa prefeitura, em nome deles, outros tantos arquitetos e arquitetas que estão aqui nesse dia do patrimônio cultural brasileiro, às vésperas da nossa programação aqui do Dia do Patrimônio, começa amanhã e vai até domingo. Nós somos a primeira cidade gaúcha, bem antes do Estado lançar esse desafio aos municípios, a primeira cidade gaúcha a comemorar o Dia do Patrimônio, abrindo as portas dos seus prédios históricos à população, né, e convidando a sociedade a fazer uma homenagem nesses dias à nossa memória, à nossa história. Como vocês sabem, Pelotas é patrimônio cultural brasileiro, material e imaterial, e isso, para nós, é um orgulho enorme, é um orgulho, não como cidadãos e cidadãs de Pelotas, mas é também, a gente sabe, um ativo econômico extraordinário, né, com potencial fantástico. E nós percebemos, e acho que quando o IFAM, né, tomou essa iniciativa, depois de muitos estudos, né, e muitos anos de trabalho e de mobilização também aqui das universidades, enfim, da sociedade, do poder público, foi porque nós chegamos numa maturidade, né, a sociedade de Pelotas chegou nessa maturidade de compreender o valor do patrimônio cultural, né, as inter-relações disso, né, o potencial que isso tem, e aprendeu a valorizar e a cuidar do seu patrimônio. Isso foi dito, inclusive, a Ana Meira contava que estava lendo agora há poucos dias a ata dessa sessão que nós nunca vamos esquecer, inesquecível mesmo, lá em Brasília, e onde foi dito isso, que Pelotas, né, foi amadurecendo a sociedade se apropriando do valor, desse valor imaterial do seu patrimônio cultural. E, por isso, chegou um momento em que mereceu receber essa designação. Nós trabalhamos todos os dias para fazer jus a ela. E temos muitos parceiros nesta tarefa. Um desses parceiros tem sido o Ministério Público, e eu tenho muito a agradecer aqui, a dizer sobre isso, sobre essa relação tão profícua entre Ministério Público e Poder Executivo, o quanto ela pode ser profícua. Normalmente, quando a gente fala de Ministério Público, de promotores para prefeitos, eles se ouriçam, e eu não tiro-lhes a razão de todo, porque, na verdade, se tem algum agente público, político, administrativo, que é fiscalizado no Brasil, este é o prefeito. E o nosso sistema, me permitam, eu vou aproveitar essa oportunidade de falar um pouquinho mais do que talvez o protocolo esperasse, mas não vai ser tanto assim, mas para dizer que a verdade é que o sistema brasileiro é muito injusto com os municípios, porque não cessa de dar-lhes responsabilidades e de, ao mesmo tempo, tirar-lhes recursos. Foi o que nós vimos recentemente, com tantos pisos aprovados. Os servidores merecem certamente esse reconhecimento, mas sem designação de novos recursos, ao contrário, decisões como a do ano passado, de redução do ICMS, a gente sabe que os municípios ficam com 25% do ICMS, isso significou para Pelotas uma perda de 100 milhões de reais, 104 milhões de reais em 12 meses. Isso é muito grave, mas essas questões, por isso, e o Ministério Público tem que cobrar. As leis são injustas, mas são com essas leis que nós trabalhamos. Então, por isso, essas relações costumam ser mais espinhosas. E, como o Ministério Público é este quarto poder, essa representação da sociedade, eu acho que a gente tem que aprender, tem que ser capaz de construir uma relação positiva,
produtiva, profícua para a sociedade entre o fiscalizador e o fiscalizado. E temos sabido fazer isso aqui em Pelotas. Preciso reconhecer a atuação dos promotores, das promotoras, e também, claro, a abertura do poder público. Acho que é importante também reconhecer, no sentido de que temos buscado soluções, buscado caminhos com muito respeito, com muito diálogo, cada um cumprindo o seu papel constitucional, e temos, doutor Alexandre, encontrado algumas soluções, como a que o senhor vai visitar mais tarde um pouquinho, que é uma solução mais antiga, temos outra mais recente, que permitiu que, a partir de um TAC assinado com o Ministério Público, envolvendo pessoas que vivem em áreas de risco, nós conseguimos ter acesso ao fundo, apresentar um projeto, e estamos fazendo um loteamento popular muito qualificado, muito bonito, e que mostra um exemplo para a sociedade, para o país, do quanto essa relação pode ser produtiva, criativa, e trazer valor para a sociedade. E, da mesma forma, eu não posso anunciar aqui, eu acho, não vou anunciar, eu acho, vou deixar para o doutor Alexandre, mas nós vamos visitar daqui a pouco, nós vamos visitar o 7 de abril, e lá vamos assinar um termo, por iniciativa do doutor Zaque Alain. Nós vamos, o 7 de abril, que está quase pronto, e depois que estiver pronto vai ser um dos teatros, talvez o terceiro, tem uma discussão, mais antigos do Brasil em funcionamento, é uma joia, quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer. Falta muito pouco, a gente espera que o IFAM nos ajude, a gente conseguiu uma etapa intermediária com o apoio da iniciativa privada, da Lei de Incentivo à Cultura, agora um apoio do Ministério Público, sobre o qual nós vamos falar lá, no teatro, mas quero agradecer aqui ao doutor Zaque Alain, e esperamos agora concluir, botar a cereja do bolo para poder abrir as portas com o apoio do IFAM. O Rafael tem sido parceiro nessa luta. Agradecer muito e encerrar os meus cumprimentos e as minhas boas-vindas, me permitam, citando um grande prefeito que essa cidade já teve, a gente estava falando nele agora há pouco, foi com quem o meu mestre na política, e que era um grande preservacionista, um homem que foi muito importante para constituir, muito importante junto com tantos servidores públicos, servidoras públicas, mas para constituir esta maturidade que nos levou a ser considerados patrimônio cultural brasileiro, que é o Bernardo de Souza. Então, nesse Dia do Patrimônio Cultural, eu homenageio esse grande mestre da política, esse grande gaúcho, que foi o Bernardo, que tanto nos ensinou. Muito obrigada. Bom dia a todos. É uma enorme alegria estar aqui em Pelotas e quero aproveitar a oportunidade para saudar a prefeita Paula, parabenizar pelas belezas de Pelotas. Eu frequentei Pelotas por muito tempo, um sobrinho meu se formou em agronomia aqui alguns anos atrás, e eu vinha seguidamente para cá. Então eu pude acompanhar assim, períodos em que a cidade não estava tão bonita como está hoje. Claro que há muitos desafios pela frente, mas para quem vem frequentemente aqui, se percebe visivelmente grandes melhorias, não só estruturais na cidade, mas na alma das pessoas. Eu tenho certeza que isso é consequência da gestão firme que a senhora, segura, democrática, que a senhora tem feito nessa cidade. Saudar a doutora Fabiana, diretora do Foro, o Rafael, Fabiana? Ah, tá, desculpa, achei que eu tinha errado o nome, perdão. O Rafael do IFAM, os colegas João Ricardo, presidente da nossa associação, Ana Marquesan, coordenadora do nosso Centro de Apoio do Meio Ambiente e do nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o colega Zaque Alain, que eu chamo de primo, os colegas do Ministério Público e da administração que me acompanham aqui, está toda a administração superior do Ministério Público aqui, os colegas das promotorias da região, que muito nos honram com as suas presenças, e todas as senhoras e os senhores. Por que eu estou feliz? Não é só porque eu estou em Pelotas, eu estou muito feliz porque eu estou procurador-geral, mas eu sou promotor de justiça do meio ambiente em Porto Alegre. Eu trabalho patrimônio cultural há muitos anos. E há muito tempo que nós, anualmente, Ana, fazemos lá no Palácio do MP aquela solenidade, enfim, para celebrar o dia. Essa busca da interiorização, quando a Ana falou, vamos para Pelotas, porque o Alain quer fazer lá e vai ter novidades boas, vamos. Por quê? Porque o MP precisa se apresentar para a sociedade, de uma maneira geral. As pessoas que aqui estão, a sociedade pelotense, a sociedade da região, precisa saber que, apesar, prefeita, de nós
não termos no quadro hoje 242 promotores, nós temos 242 cargos vagos, nós estamos em todas as promotorias do Estado, doutora Fabiana, com muito sacrifício, acumulando atribuições, né? Colegas adoecendo porque pela sobrecarga de trabalho, mas nós estamos lá diariamente lutando por várias coisas, dentre elas a proteção e a preservação do meio ambiente natural e do cultural também. Então, quando nós conseguimos reunir colegas que fazem escola, o professor Charqueiro, que foi uma inspiração, né, para mim, a Silvia Capelli, né, que era, quando eu entrei no Ministério Público, uma das inspirações que todos nós tínhamos, com promotores mais jovens da última turma, né, que estão aqui também para colocar em prática essa forma de... Eu tenho a certeza de que aquela chama que nós acendemos no coração e na alma de alguns colegas, de que nós temos que fazer tudo, mas que nós temos que ter um olhar específico para algumas coisas, ela vai se manter acesa. E uma dessas coisas é justamente a proteção do meio ambiente nas suas variadas acepções. Então, eu estou muito satisfeito por estar aqui mesmo, por essas razões, satisfeito mesmo, porque eu sei do sacrifício que os colegas estão fazendo para estar aqui, porque daqui a pouco as caixas do Sim e do EPROC vão estar, né, cutucando todo mundo, mas a presença, prefeita, desses colegas todos aqui mostra não apenas a admiração que eles têm pela cidade, mas pela causa. E aí eu finalizo dizendo, não só a senhora, os prefeitos do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha tem e terá no Ministério Público um parceiro sempre para as boas causas. Nós sabemos as dificuldades que vocês vivem, porque nós também as vivemos, né? E é essa empatia que nos faz caminharmos juntos, construindo, dialogando, para ajustarmos sempre as melhores soluções. Por quê? Porque o destinatário do nosso serviço é a sociedade, é o mesmo, e é para eles que nós trabalhamos. Então, um bom evento a todos e muito obrigado pelo espaço da fala.